Pessoal, vocês sabiam que eu já invisto? Vocês sabiam que eu já invisto? Fala, eu já invisto. E aí, beleza? Nesse vídeo nós vamos trocar uma ideia sobre investimento para os filhos. Eu sou o pai dessa criança linda que você acabou de ver, a Alice, acabou de completar 1 ano de idade. E desde que ela nasceu, eu e minha esposa, a gente faz investimentos mensais pensando no futuro da nossa filha. Então nesse vídeo eu vou compartilhar aqui com você o que a gente aqui em casa pensa sobre esse tipo de investimento, qual é o objetivo desse investimento e algumas coisas que eu aprendi também pesquisando sobre esse tema. E aí você que já é pai ou mãe, ou então tá planejando aí para ter o seu primeiro filho, pode usar alguma das coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui como referência aí pro seu caso pessoal. Então, pesquisando sobre esse tema, quando a gente foi começar a fazer os investimentos para nossa filha, eu descobri uma coisa interessante, que é que você pode criar uma conta de investimentos para o seu próprio filho. Legalmente é possível, você é o tutor da conta, mas você consegue criar uma conta para o seu filho e fazer os investimentos já direto no nome dele. No nosso caso pessoal aqui, a gente não fez isso porque o nosso objetivo com esse investimento não é construir um patrimônio para a nossa filha. A gente chegou à conclusão pra gente é que não faz muito sentido construir um patrimônio para o seu filho. Isso é uma coisa que a gente acredita que a nossa filha tem que construir por ela própria. E é lógico que é uma opinião pessoal nossa, né? Não tô aqui para falar o que você tem que fazer com seu filho, mas é o que a gente acredita mesmo, porque construir um patrimônio, investir, por exemplo, por 20 anos, aí lá no final tem um montante bem grande, e até o final desse vídeo, caso você não saiba, não conheça muito bem o poder dos investimentos dos juros compostos, eu vou te mostrar por que é importante você investir pro seu filho desde que ele nasce, porque o fator tempo nos investimentos faz uma diferença muito grande. Quanto mais tempo você investe, menos você pode investir todos os meses para lá no final você ter um valor grande. Por isso que é muito interessante você fazer um investimento exclusivamente pro seu filho, porque com uma quantia bem pequena mensal você vai conseguir um montante bem interessante lá, por exemplo, com 18, 20 anos, e aí você consegue investir na vida do seu filho, por exemplo, pagar uma faculdade para ele sem dificuldade. Então a nossa ideia aqui, o nosso objetivo com o investimento para nossa filha é exatamente esse. A gente está investindo uma quantia que não é grande mensal, uma quantia pequena mensal, mas que a gente vai usar esse dinheiro daqui a 18, 20 anos para investir na educação da nossa filha, para ela fazer uma faculdade, ou não sei o que pode acontecer, né? Vai que lá no futuro ela queira empreender e a área que ela vai empreender nem precise de um curso formal, mas ela precisa de um capital inicial para abrir um negócio. Aí a gente vai ajudar a nossa filha nesse sentido, em dar uma força, em viabilizar as coisas para que ela se profissionalize, abra o seu negócio, alguma coisa assim. A gente não é muito adepto à ideia de construir um patrimônio para ela, porque a gente acha que isso mata a motivação da pessoa. Imagina, você com 20 anos, seu pai chega e fala: "Tá, filhão, toma aqui não sei quantos R$1.000. Você meio que mata a motivação, sabe? Aquela vontade da pessoa correr atrás, estudar, empreender para conquistar as suas coisas. Agora, nós como pais, obviamente a gente quer que a nossa filha tenha acesso à melhor educação que a gente pode proporcionar para ela. A gente quer facilitar as coisas para ela sem dar as coisas de mão beijada. Então, esse é o nosso objetivo aqui com esses investimentos. Porque é óbvio que nós como pais, a gente tem esse sentimento natural dentro da gente de querer proteger o nosso filho, de querer facilitar as coisas para ele, de não querer que ele passe pelos mesmos perrengues que a gente passou para conquistar as coisas. Mas a verdade é que proteger demais também é um problema. A gente tem que deixar a criança passar pelos seus próprios problemas, né? A gente é um facilitador, mas a gente não pode fazer tudo por eles, não pode dar as coisas de mão beijada por eles, porque isso pode fazer até mal para a criança, né? Ela pode se tornar uma criança desmotivada, quem sabe até depressiva, sei lá. Então, definitivamente, ninguém quer isso pro seu filho. Ninguém quer atrapalhar querendo ajudar. E eu já vou te pedir para você deixar o seu like, porque isso ajuda muito ao YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e assim ajudar mais pais a fazer os seus investimentos para os seus filhos, beleza? E uma outra coisa muito importante, claro, que a gente quer fazer para nossa filha, que é a Alice, é ensinar para ela sobre educação financeira quando ela crescer mais um pouquinho, né? Óbvio que hoje tá muito cedo, ela acabou de fazer 1 ano, assim que ela crescer um pouquinho mais, começar a entender as coisas, a gente quer passar o conhecimento que a gente tem sobre educação financeira, sobre investimento, para desde cedo ela entender a importância de não gastar tudo, o valor do dinheiro. Não resta nem dúvida que a melhor coisa que a gente pode entregar para nossa filha é esse conhecimento, que o dinheiro pode até acabar, mas a educação, esse conhecimento, ninguém nunca vai tirar isso dela. Então, sobre os investimentos que a gente faz aqui, eu basicamente faço as mesmas aplicações que eu faço na carteira do canal. Caso você não saiba, aqui no canal eu tenho uma playlist chamada Bora Aportar, onde eu faço aportes mensais em uma carteira pública aqui, para que as pessoas tenham condições de ver como é montar uma carteira de investimentos na prática. Lógico que isso não é uma recomendação de investimento, é só a forma como eu acredito ser a mais fácil e eficiente de se investir, mesmo com pouco dinheiro. Então eu basicamente replico aquela mesma ideia
do Bora Aportar na carteira de investimentos da minha filha. Grande parte está em renda variável, porque é um investimento de longo prazo que a gente só vai acessar quando ela já tiver maior de idade, lá para 18 anos para frente. Então, com certeza, numa janela desse tamanho de tempo, a renda variável é o local mais indicado para se investir. Então, não vou entrar em detalhes sobre as aplicações específicas para o vídeo não ficar muito grande, e eu já tenho isso bem explicado lá no Bora Aportar, caso você tenha interesse em conhecer a forma como eu invisto aqui, tanto para minha independência financeira quanto para esse investimento específico para minha filha. Eu vou deixar aqui no card o link para essa playlist do Bora Aportar, aí quando acabar o vídeo você dá uma olhada lá, beleza? E agora uma parte muito importante desse vídeo aqui é você entender, caso você não tenha isso claro ainda, a importância do tempo nos investimentos. Quando você entende isso, aí você vê como faz muito sentido você criar uma carteira de investimento para o seu filho assim que ele nasce. Eu vou te mostrar aqui na tela, na prática agora, algumas simulações para você ver que quando a gente tem tempo, você não precisa investir grandes valores. Com pequenos valores mensais, você vai conseguir uma quantia bem interessante lá no final desse período. Então aqui eu tô na tela com um simulador de juros compostos. É esse tipo de simulador aqui que a gente usa para ver o potencial de um investimento ao longo do tempo. Então vamos supor que seu filho nasceu, então o valor inicial do seu investimento é 0. Você não vai fazer nenhum aporte grande inicial, você vai partir do 0, que foi o meu caso aqui também. E aí você vai fazer aportes mensais. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma pessoa que vai investir apenas R$100 por mês para o seu filho. Aqui na taxa de juros eu vou colocar 15% ao ano, que é uma taxa totalmente alcançável. Você consegue uma rentabilidade dessa aqui até com renda fixa. Eu invisto um pouquinho em renda fixa e a grande parte em renda variável. A minha expectativa é conseguir até um pouquinho mais do que isso, mas aqui eu tô colocando uma porcentagem anual de rentabilidade bem realista. Não é nada fora do comum você conseguir 15% ao ano de rentabilidade no longo prazo. E aí eu vou colocar aqui um período de 20 anos. Vamos supor que você queira usar esse dinheiro, como é o meu caso aqui, o que eu quero fazer, daqui mais ou menos uns 20 anos, pensando no investimento da educação da minha filha. E aí eu vou clicar em calcular. E veja como você consegue, investindo dinheiro no longo prazo, valores muito interessantes. Nesse caso aqui, a gente vai ter investido do nosso bolso R$24 mil, mas só de juros a gente vai ter ganhado R$107 mil, totalizando aqui, ó, mais de R$130 mil. Então, por exemplo, se no final desse período de 20 anos a gente tem esse valor, e aí a gente aplica esse valor em uma renda fixa ou fundos imobiliários, num local bem seguro, que paga pra gente mais ou menos 1% ao mês, a gente vai ter uma rentabilidade mensal de por volta de R$1.300, sem mexer nesse valor, só de rentabilidade dos nossos investimentos. Poxa, com R$1.300, se não der pra pagar uma parcela, por exemplo, de uma faculdade daqui a 20 anos, pelo menos vai dar uma bela de uma força, com uma renda mensal dessa vindo desses investimentos aqui. E veja que eu dei um exemplo aqui com valor bem acessível para a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo aqui. Você separa nesse exemplo aqui R$100 por mês, investe bonitinho lá, diversificado. No longo prazo, você vai conseguir um resultado desse aqui. E quanto mais tempo você deixar, quanto maior o aporte que você fizer, o resultado vai ser ainda melhor. Principalmente se você fizer um aporte inicial. Se você já tem uma grana aí, você fala, vou pegar de tudo que eu tenho aqui, vou pegar R$10 mil e vou colocar nesse fundo aí de investimento para a educação do meu filho e vou aportar R$100 todos os meses daqui para frente. Olha só a diferença que faz. Se você colocar inicialmente R$10 mil com os mesmos valores aqui, ó, R$100 por mês, 15% ao ano, durante 20 anos, olha o que acontece. O valor final passa de R$130 mil para quase R$300 mil. Um valor desse aqui, você já consegue tranquilamente, sem mexer no dinheiro, só de rentabilidade mensal, por volta aí de R$2.500 até uns R$3.000. Um valor desse aqui já te deixa tranquilo para você bancar tudo que seu filho precisa ali nos estudos e conseguir fazer aquele investimento num curso de idiomas, no intercâmbio. Você vai conseguir aí investir na educação do seu filho tranquilamente no longo prazo. Então, beleza, espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu vou deixar aqui na tela para você o primeiro vídeo da série Bora Aportar, onde eu crio uma carteira de investimentos do zero. São os mesmos investimentos que eu faço para minha filha aqui também. Pode servir como referência para você fazer os seus investimentos aí também. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Falou, abraço!